Carnaval de 2025 no Brasil, em muitas escolas de samba, fez apologia do diabo. Não houve nada de disfarçado, indiretas, foi explícito, onde se fez uma espécie de louvação ao diabo. Como se ele fosse ou um mito, por um lado, ou uma figura inofensiva, por outra, ou uma entidade que pode ser invocada, incorporada, sem trazer nenhuma consequência danosa para as pessoas. Há muitas pessoas que imaginam que o diabo seja um mito, uma quimera, uma ilusão, um espantalho. Mas o diabo é um ser real. Ele é um anjo caído. E ele tem sob seu comando uma corja perigosa. O apóstolo Paulo chegou a dizer que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra pessoas, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Quando você olha para as Escrituras, nós temos dois extremos que são perigosos e devemos evitar. O primeiro é subestimar o diabo. Há aqueles que acham que o diabo, embora exista, é uma formiguinha inofensiva, é um leão desdentado, é um inimigo sem qualquer capacidade de provocar prejuízos a alguém. A Bíblia e a história, entretanto, apontam para o contrário. O que a Bíblia diz é que o diabo é assassino, é ladrão, é o pai da mentira, é o príncipe da potestade do ar, é o Deus deste século, é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele é retratado na Bíblia como a serpente, a antiga serpente, como o leão que ruge, como o dragão violento, como um ser astuto e maligno, que veio para roubar, matar e destruir. Então não podemos cair no conto do vigário de achar que o diabo é um ser inofensivo. Aqueles que estão no cabresto dele, debaixo do tacão cruel dele, são escravos dele. A Bíblia diz que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. A Bíblia diz que o diabo, que é considerado valente, tem uma casa bem guardada, e ele guarda em segurança todos os seus bens. Isso significa que esses bens não são coisas materiais, são pessoas que estão na casa dele. Na linguagem de Paulo, as pessoas que ainda não nasceram de novo estão na potestade de Satanás, controladas por Satanás. Ainda o apóstolo Paulo fala do império das trevas, de onde fomos transportados para o reino da luz. Então, é um agente que escraviza, que oprime, que produz violência, que mata, que rouba, que acusa, que é adversário, que engendra falsas doutrinas, ideologias perniciosas, que provoca desastres indescritíveis, tanto na vida de um ser, uma pessoa em particular, quanto numa família,
quanto numa instituição, quanto num governo, numa nação. Portanto, quando nestas festividades carnavalescas, em muitas escolas, se fez invocação do diabo, de entidades malignas, e pessoas celebravam e cantavam e dançavam e pulavam e se embriagavam e se rendiam e se capitulavam a toda sorte de excessos, isso tem uma consequência. Isso tem um prejuízo. A fatura chega. Porque isso significa que as pessoas estão abandonando o Deus verdadeiro, virando as costas para o Deus verdadeiro e se prostrando diante daquele que é o adversário, que é o inimigo, que é o pai da mentira, que é assassino desde o princípio, que é ladrão, que veio para roubar, matar e destruir, que é o Apolion, o Abaddon, o destruidor. Então, é muito importante retratar essa questão à luz da Bíblia, à luz da história, à luz da experiência, para que os incautos, aqueles que talvez entrem na onda sem reflexão, saibam dos riscos de entrar nesta onda de invocação a um espírito maligno, de incorporação de entidades malignas, porque isso vai reverberar nos filhos, nos netos, na descendência. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que o diabo não é uma lenda, não é um mito, não é uma quimera, não é uma ilusão. Ele é um ser real, embora invisível, mas um ser maligno, poderoso, porque a Bíblia diz que nós não podemos ignorar os seus desígnios. Não podemos enfrentar este inimigo de cara limpa, com armas carnais. Precisamos de armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Desta forma, é preciso dizer em alto e bom som que quem brinca com fogo se queima. Quem se envolve com o maligno sofre as consequências das suas ações maléficas. Ele não é, de jeito nenhum, um ser inofensivo. Ele é letal. É por isso que a Bíblia diz que quando o diabo, que é o valente, tem a sua casa e guarda em segurança todos os seus bens, só pela intervenção de Jesus, que é o mais valente, pode entrar nessa casa, tirar a armadura deste valente, amarrá-lo e arrancar das mãos dele os despojos. O que significa isso? Significa que, quando você se arrepende de seus pecados, volta-se para Deus, deposita sua confiança em Jesus, o próprio Jesus é o libertador. Jesus é o libertador dos homens e o atormentador dos demônios. É por isso que quando Jesus desembarcou lá naquela cidade de Gadara, de noite, dentro de um cemitério, e tinha ali um homem endemoniado, que incorporava nele uma legião de demônios, 6.000 demônios. Quando Jesus entrou naquele local, aquele homem perturbado, possuído, correu, prostrou-se diante de Jesus e pediu para ele: não nos atormentes antes do tempo. Jesus é o atormentador dos demônios, mas é o libertador dos homens. É importante destacar que este inimigo que é real, ele tem uma obra extensa, um currículo de botar medo. Ele é tentador. Quantas pessoas têm caído nos laços deste inimigo?
O apóstolo Pedro chegou a dizer que ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Se você já assistiu a alguma cena dos animais selvagens e o que o leão faz para capturar a sua presa, ele não ruge na hora que ele está correndo atrás da presa. Ele ruge para espantar a presa. E depois, então, dá o seu salto mortal sobre ela. O diabo fica ao nosso derredor, buscando uma brecha, um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco, para entrar na sua história, na sua vida. Cada um tem seu ponto vulnerável. Para uns é o sexo, para outros é o dinheiro, para outros é o poder, para outros é a vaidade, a soberba, a ganância. Eu não sei, mas depois de Deus, talvez ninguém investigue mais a sua vida do que este inimigo terrível. Ele é tentador. Nem o próprio Jesus, o Filho de Deus, deixou de ser tentado por ele. Lá no deserto. E ele tentou Jesus em circunstâncias que eram consistentes com a realidade, porque Jesus estava jejuando 40 dias, numa montanha, num deserto, com muitas pedras. Ele disse: tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, mostra o teu poder, realiza milagres para sustentar você mesmo. Ele tentou Jesus com a palavra de Deus. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ele tentou Jesus oferecendo mundos e fundos que ele não tem. Ele é mentiroso. Ele prometeu tanta coisa, ele não tem nada. O diabo é assim, promete prazer e dá desgosto, promete felicidade e paga com a culpa, promete liberdade e escraviza, promete vida e mata. Ele é um embusteiro, ele é um enganador. Ele quer oferecer as taças dos prazeres quando ele não é feliz e sabe que está condenado. E quer arrastar pessoas para segui-lo, para levá-las à perdição. O diabo é o opositor da obra de Deus. O diabo é o inventor de falsas doutrinas, doutrinas de demônios, diz a Bíblia, para desviar as pessoas da verdade. Ele está por trás de tantas atrocidades, de tantas guerras sangrentas, de tanta violência, de tanta promiscuidade, de tanto sangue derramado. Ele está por trás de ideologias perniciosas, de perversão de valores, de reviravoltas filosóficas que induzem as pessoas ao erro. Então precisamos nos acautelar. O que ele faz? Ele engana, ele mente, ele disfarça, até em anjo de luz. Ele sobe até nos púlpitos, como diz lá em Zacarias capítulo 3. Josué estava ministrando e ele estava do lado direito dele para se lhe opor. Ele se imiscui no meio do povo de Deus, semeando o joio no meio do trigo, filhos do maligno no meio da casa de Deus. Ele se disfarça, ele é lobo, mas às vezes se disfarça de ovelha, até de anjo, com operações de sinais e milagres da iniquidade para enganar as pessoas. Então precisamos ficar atentos a este ser maligno. Cuidado, muito cuidado com o diabo. Ele é perigoso. Não podemos brincar com isso. Não podemos entrar numa batalha sem saber contra quem estamos lutando.
Não podemos entrar nessa luta com as nossas próprias armas. Precisamos de toda a armadura de Deus. Precisamos do capacete da salvação. Precisamos do escudo da fé. Precisamos dos calçados da preparação do Evangelho da paz. Precisamos da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós não podemos entrar de forma nenhuma nesta batalha ou enfrentar este inimigo com as nossas próprias forças, com as nossas próprias estratégias. Precisamos do revestimento do poder de Deus, porque este inimigo é astuto, porque este inimigo é maligno, porque este inimigo é destruidor. A Bíblia diz que precisamos estar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas, lá em Efésios, capítulo 6, verso 11, é a palavra grega metodeia, de onde vem a palavra métodos, estratagemas, metodologias. O diabo tem um arsenal de métodos. Se não consegue de um jeito, tenta de outro. Jesus o derrotou lá no deserto, mas Lucas, capítulo 4, diz que ele foi, até o momento oportuno, voltou com outras armas, com outros estratagemas, em outras situações. Ele age por pressão, ele não desiste. Fiquemos atentos, acautele-se, porque o diabo é perigoso. Não podemos brincar com isso. Precisamos do poder de Deus, precisamos da armadura de Deus, precisamos do revestimento do poder de Deus para enfrentar e vencer essa luta. Mas é muito importante destacar também que este inimigo, embora poderoso, maligno, astuto, venal, ele é limitado. Todo-poderoso só Deus o é. Essa grande guerra, essa grande batalha, não é uma espécie de confronto de deuses, o Deus bom e o Deus mau. Não, não. Só existe um Deus vivo e verdadeiro, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. O diabo não é um Deus caído, é um anjo caído. Ele é limitado. Limitado em seu poder, limitado em sua ação, e limitado quanto ao tempo. Ele sabe que ele já está condenado. Conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, ele vai ser lançado no lago do fogo e vai ser atormentado de noite e de dia, pelos séculos dos séculos. Ele não é rei nem no inferno. Isso é mito. Isso é conversinha de piada. Quem manda no céu, quem manda na terra, quem manda no inferno é Jesus. Quem tem as chaves da morte e do inferno é Jesus. O diabo não é rei no inferno, ele vai ser atormentado de noite e de dia pelos séculos dos séculos. E Jesus vai reinar supremo, porque a Bíblia diz que Deus deu a Jesus o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então não aceite essa ideia de que o diabo é onipotente, que ele é todo poderoso. Não, ele é poderoso sim, mas onipotente é o nosso Deus. O nosso Deus é quem tem controle de tudo e de todos. E o diabo só pode agir até onde Deus o permite agir. O livro de Jó deixa isso claro. Quando o diabo insinuou que Jó só adorava Deus por interesse, e levantou teses: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, ninguém ama mais a Deus do que a família, ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E Deus permitiu o diabo tocar em Jó, tocar nos bens de Jó, tocar na saúde de Jó. Mas Deus não permitiu que ele destruísse Jó, tirasse a vida de Jó. Ou seja, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem um centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um
cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir. Mas, finalmente, eu quero concluir essa fala. O diabo é um ser derrotado. Esta vitória já está lavrada por Jesus Cristo lá na cruz. Ele expôs o diabo, os principados e potestades ao opróbrio, ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus Cristo na cruz esmagou a cabeça da serpente, e a serpente é o diabo. Ele está no estertor da morte, sabendo que lhe resta pouco tempo. E a Bíblia diz, lá em Apocalipse 20, versículo 10, que ele vai ser lançado no lago do fogo e atormentado pelos séculos dos séculos. Nós servimos ao único Deus vivo e verdadeiro, ao todo-poderoso Deus, aquele para quem não há páreo, aquele que não se sente intimidado. Quando nas festas carnavalescas de 2025 fez-se em muitas escolas apologia ao diabo, alguns acham que estavam com isso enaltecendo o diabo, outros acham que com isso estavam diminuindo ou desprezando a Deus, a Jesus Cristo. Isso é impossível. Jesus não é intimidado por ninguém. Jesus não pode ser derrotado por ninguém. Jesus não pode ser colocado contra a parede por ninguém. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida, Ele quem exalta, Ele quem humilha, Ele quem põe no trono, Ele quem faz descer do trono. Ele é o todo-poderoso Deus, vencedor e invicto em todas as batalhas. E quando Ele voltar, em majestade e glória, Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, Ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 25, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A única maneira de você ficar livre do poder de Satanás, do diabo, é você agasalhar-se nos braços de Jesus. Nele você tem plena e absoluta segurança. Se você que está assistindo esta mensagem tem algum envolvimento com espíritos malignos, se você tem vivido debaixo de uma escravidão espiritual, se você tem sido açoitado pelo chicote do medo, da culpa, do desespero, na prisão, na masmorra, no claustro do inimigo, na casa do valente, na potestade de Satanás, no império das trevas, hoje Jesus pode libertar você. Hoje Jesus pode quebrar suas algemas. Hoje Jesus pode fazer de você uma nova criatura. Hoje você pode ser filho de Deus, membro da família de Deus, herdeiro de Deus e desfrutar da plena alegria que só em Jesus Cristo você pode encontrar. A minha oração é que Deus abençoe você. E que onde você estiver, você se renda a Jesus. Confesse-o como seu Salvador pessoal e você desfrutará então da vida eterna. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração.
Você tem sonhos, luta por eles, ou já viu seus sonhos mais bonitos se perderem pela estrada da vida? Já viu seus sonhos mais belos se transformando em pesadelo? Quem sabe você até mesmo já sepultou os seus sonhos e colocou na lápide de seus sonhos uma frase lapidar que resumiu sua vida. Aqui jaz os meus sonhos. Hoje eu quero encorajar você a trazer esses sonhos e colocá-los na presença de Deus. Hoje eu quero encorajar você a nunca desistir de seus sonhos. Porque Deus pode fazer o impossível. Deus pode reverter situações humanamente irremediáveis. Deus pode reverter os diagnósticos mais sombrios. Deus pode fazer do vale um manancial, da noite escura de choro, uma manhã radiosa de alegria e celebração. A história de Ana, registrada lá no primeiro livro de Samuel, retrata esta importante realidade. Ana tinha um sonho, o sonho de ser mãe, o sonho de conceber. Mas o sonho dessa mulher piedosa está sendo adiado. Seu ventre é estéril, é um deserto, não pode conceber. Ana enfrenta muitos desafios na vida, como a zombaria da sua rival, a incompreensão do sacerdote Eli e até mesmo o desencorajamento do seu marido. Mas Ana nunca abriu mão de ver o seu sonho realizado. Ela chorou diante de Deus. Ela orou fervorosamente na presença de Deus. Ela derramou sua alma na presença de Deus num choro amargo, pleiteando a sua causa. A despeito de tantas adversidades à sua volta, e a despeito das circunstâncias tão difíceis que ela mesma enfrentava, ela jamais recuou, jamais desistiu. O resultado é que Deus fez um milagre na sua vida. Deus ouviu o seu clamor. Deus atendeu a sua oração. Ela foi curada. E ela, diz a Bíblia, que creu na promessa de Deus e o seu rosto voltou a brilhar. A fé suplantou as dificuldades. E ela desceu com seu marido para Ramá, coabitou com seu marido, Deus se lembrou dela, ela concebeu e deu à luz a Samuel, o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz da história de Israel, o homem que trouxe de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Você pode ser como Ana. Você pode experimentar hoje ainda os grandes milagres de Deus, de uma cura, de uma situação irremediável na sua família, de um quadro sombrio e avassalador que atormenta a sua alma, de incompreensões à sua volta. Deus pode fazer maravilhas na sua vida ainda hoje. Não desista. Me permita contar-lhe minha própria experiência. A minha família morava num lugar muito pobre, no interior do estado do Espírito Santo, nos idos de 1958. A minha mãe estava grávida do seu último filho, em estado adiantado de gravidez. Naquela época, naquele local, não tinha carro, não tinha estradas, não tinha recursos médicos. Quando uma pessoa ficava doente, ela precisava ser transportada numa padiola, um lençol amarrado num varal, e transportado pela trilha 40 quilômetros, onde ficava o posto médico. A minha mãe caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros numa padiola. Chamou o médico e ele veio, a examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente, ela está muito fraca. E a criança que está no seu ventre está em agonia de morte.
A única chance dessa mulher sobreviver é sacrificar a criança. Porque se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. A minha mãe, entretanto, pensou diferente e tomou uma outra decisão. Ela disse: eu não abro mão desse filho, eu não desisto desse filho. Eu estou pronta a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E naquele momento de profunda angústia e dor, a minha mãe fez um voto a Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu vou consagrá-lo para ti, para que ele seja um pastor, um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos aos 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola, a não ser escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer, além de 4ª série primária. Eu entrei na escola com 8 anos. Com 12 anos eu já tinha terminado os meus estudos, a 4ª série primária. Desde a minha infância eu tinha uma vontade muito grande de estudar, de aprender. E eu me dediquei a tudo que eu podia para ler o que eu podia ler. Na minha casa não tinha livros, mas tinha um dicionário velho. E com 10 anos de idade eu comecei a decorar as principais palavras daquele dicionário. Pela bondade de Deus, quando eu estava terminando o meu curso primário, com 12 anos de idade, a minha professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória. E ela, sabendo do meu sonho de estudar, me perguntou: você tem coragem de vir comigo? E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Com 12 anos, eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Fui criado a lamparina de querosene. Com 12 anos, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos, eu nunca tinha entrado numa grande cidade. Com 12 anos, eu subi na carroceria de um caminhão e fui morar num dos mais perigosos bairros da Grande Vitória. Foram muitas lutas. E recentemente, um dos últimos livros que escrevi, dediquei à minha professora tão querida, que teve a visão de investir na minha vida. Ela, com tantos filhos, com tantas dificuldades peculiares, ela ainda abriu as portas da sua casa para me acolher. E eu registro aqui a minha profunda gratidão a ela. Passei lutas, muitas lutas. Muitas vezes até mesmo algumas privações, dificuldades enormes. Porém, eu tinha um sonho no coração. Eu queria estudar. Pasmem vocês, o meu sonho de criança era ser político, era ser advogado. E eu, então, me preparei para isso. E eu, quando fiz 18 anos, no dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título, me filiei num partido. E eu estava cheio de sonhos. Eu estudava na época na Emater, do Ministério da Agricultura, e eu tinha sonho de terminar o 2º grau e fazer um vestibular e fazer advocacia e me tornar um advogado conhecido e um político de projeção. E então, certa feita, eu conversava com um presbítero amigo e contava para ele o meu projeto de vida. E disse para ele que quando eu terminasse a minha carreira como advogado e político, no final da minha jornada, eu entraria num seminário para me preparar no final da vida para dedicar o resto dos meus dias à pregação do Evangelho. Este homem, com a autoridade de Deus, pôs o dedo literalmente no meu nariz e disse: você quer dar as sobras para Deus? Você quer dar o resto para Deus? Deus quer você agora, na sua juventude, com o seu vigor, com a sua inteligência. E aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. E a partir daquele momento eu fiquei plenamente convencido de que naquele momento Deus me chamava para o ministério. Eu desisti dos meus sonhos e abracei o projeto de Deus. A primeira pessoa para quem eu liguei foi para minha mãe. Eu disse: mamãe, Deus mudou os meus planos. Deus mudou o meu sonho. Eu não vou ser mais advogado, eu não quero mais ser político, eu vou ser pastor. Eu quero ir para o seminário. E a minha mãe, sábia que era, com esse projeto de Deus que ela tinha na minha vida, ela nunca me contou esse plano, porque ela não queria que eu fosse sugestionado para o seminário. Ela queria que Deus fizesse essa obra no meu coração. E quando eu liguei para ela, disse: mamãe, Deus está me chamando para o ministério. Ela me disse: meu filho, por esta causa, eu já orava antes mesmo de você nascer.
Em 1978, eu entrei no Seminário Presbiteriano de Campinas, em São Paulo. Eu terminei o meu curso em 1981. Eu sou pastor há 42 anos. E a maior alegria do meu coração é fazer a obra de Deus, é pregar a palavra de Deus. Eu entendo que não há maior privilégio no mundo do que ser pastor e pregador do Evangelho. Mas, antes da minha mãe partir para o Senhor, era uma mulher analfabeta. Ela nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola. Ela amava Deus, amava a palavra de Deus, mas não sabia ler. E um dia, chorando, saiu para o quintal e tropeçou numa cartilha suja, velha, rasgada, e disse: meu Deus, o Senhor já fez um milagre na minha vida, o Senhor podia fazer outro. Me ensine a ler. Eu amo a tua palavra, mas nem sempre tem alguém para ler a tua palavra para mim. E ela aprendeu a ler naquela cartilha sozinha e lia fluentemente a sua Bíblia. Mas ela me chamou à sua casa para me dizer algo que marcou minha história, marcou minha vida. Ela me disse: meu filho, durante todos esses anos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama de madrugada, dobrar os meus joelhos e pedir que Deus capacitasse você, que Deus levantasse você, que Deus usasse poderosamente a sua vida para pregar a palavra. E eu chorei muito com ela naquele dia. Foi o dia da minha despedida. Eu não mais a vi não ser no leito de enfermidade, já nas vésperas de partir para o Senhor. E eu chorei muito e disse: mamãe, a senhora me ensina as lições mais importantes da minha vida. A senhora me ensina que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. A senhora me ensina que o mais importante não são os meus sonhos e são os meus projetos, mas o plano de Deus na minha vida. E hoje eu quero encorajar a você, se você tem sonhos, e deve tê-los, mas se esses sonhos não são o plano de Deus para a sua vida, desista dos seus sonhos, porque os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos melhores sonhos. Eu quero encorajar você a confiar em Deus. Mormente nesse momento em que o Brasil discute para lá, para cá, esta questão da interrupção da gravidez, por uma gravidez problemática ou às vezes traumática. E talvez nós hoje pudéssemos refletir a importância da vida. Eu sou muito grato a Deus pela minha mãe, que foi aconselhada a me sacrificar. Se ela o fizesse, ela estava debaixo de orientação médica. A vida dela corria risco, e risco fatal. Mas ela resolveu investir a vida dela na minha. Porque se ela não tivesse tomado aquela decisão, eu não estaria aqui para conversar com você. Eu quero encorajar você, mãe, não desista de seus filhos, nem no ventre, nem depois que eles nascerem. Seus filhos são preciosos para Deus, são herança de Deus. Quem sabe o filho que está no seu ventre vai ser uma grande bênção nas mãos de Deus, vai ser um instrumento que Deus vai levantar na nossa geração para ser alguém que vai ser usado poderosamente nas mãos de Deus. Portanto, não desista jamais de ver o milagre de Deus na sua vida. Mas o que fazer quando esses sonhos parecem que não se cumprem? Você passa por vales, passa por momentos amargos e difíceis e os sonhos não se cumprem. O que fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é continuar crendo. Não desista. Ore um pouco mais. Chore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Insista um pouco mais. Não jogue a toalha. Não retroceda. Não estarilhe as armas. Creia e você verá a glória de Deus. Quantas pessoas que desistem cedo demais. Quantas pessoas que jogam a toalha cedo demais. Quantas pessoas que estão no portal da terra prometida e morrem no deserto. Porque desistem. Eu quero encorajar você, não desista não. Prossiga. Creia. Deus é fiel. Deus pode fazer coisas magníficas, extraordinárias na sua vida. A segunda coisa que eu quero encorajar você precisa se apropriar das promessas de Deus. Quando o profeta Eli disse para Ana, vai em paz para tua casa e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, essa palavra é boa, essa palavra é de Deus. Essa palavra Ana hospedou no seu coração e essa palavra trouxe cura para ela. Ana experimentou duas curas distintas.
A primeira delas, a cura emocional. Quando ela creu na promessa de Deus, ela parou de chorar. O brilho voltou ao seu rosto. A glória de Deus, a Shekinah de Deus inundou a sua face. O sorriso brotou nos seus lábios. A fé iluminou em seu coração. É preciso apropriarmos-nos das promessas da palavra de Deus, porque Deus é o avalista da sua palavra. Promessa de Deus e a realidade são a mesma coisa, porque Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Então, leia a Bíblia. Medite nas promessas de Deus. Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Então confie em Deus e persevere um pouco mais. Caminhe um pouco mais. Creia e você verá as maravilhas divinas na sua vida. Mas a terceira coisa que Ana nos ensina é que diante dos sonhos que ainda não se cumpriram e não se realizaram, você precisa continuar caminhando, voltando às trincheiras da luta. Ana queria ser mãe, mas ela vivia talvez nos quartos escuros, chorando, com o rosto banhado de lágrimas, ultrajada, humilhada dentro de casa e fora de casa. Mas houve um momento em que ela creu e ela se apropriou da promessa. E ela saiu dos quartos escuros. E ela voltou para sua casa. E ela coabitou com seu marido. E ela concebeu. E ela deu à luz a um filho. E ela consagrou esse filho para Deus mesmo antes dele ser concebido. E ela cumpriu o seu voto e devolveu o seu filho para o Senhor. E este menino, profeta Samuel, foi o grande instrumento de Deus na sua nação, como intercessor, como profeta, como sacerdote, como juiz. Eu quero dizer para você que é hora de sair dos quartos escuros. É hora de sair do desânimo. É hora de sair da murmuração. É hora de você crer que Deus faz e que Deus pode, que Deus quer. E então você verá as maravilhas divinas. Você deve começar o seu dia animado. Animado. É isso mesmo. A Bíblia diz, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Levante a sua cabeça. As dores do passado, Deus pode curá-las, Deus pode perdoar as suas transgressões, Deus pode fazer tudo novo na sua vida e recomeçar uma nova história na sua história. Então recomece, então se levante. Este é o dia da grande vitória de Deus na sua vida. Como disse um autor muito conhecido, Og Mandino, para você começar o seu dia animado, talvez você pudesse pegar o jornal, o melhor jornal da sua cidade, abrir o seu jornal, logo cedo, antes do café, e começar a leitura, mas não nas páginas políticas, não nas páginas econômicas, não nas páginas policiais, não nas páginas esportivas. Talvez essas notícias vão deixar você mais triste ainda. Comece a leitura lá na página do obituário, exatamente, na lista das pessoas que morreram. E você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que todas as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você está vivo. E se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Então, não desista de seus sonhos. Não desista de ver um milagre de Deus na sua história, na sua vida, na sua família. Talvez hoje você esteja cruzando os vales mais escuros. Talvez hoje você esteja pisando em estradas juncadas de espinhos. Talvez hoje você esteja navegando por mares revoltos. Talvez hoje você esteja acuado por crises medonhas de saúde, ou financeira, ou familiar. Talvez hoje o cenário é contrário às expectativas de sonhos realizados. Mas entenda uma coisa, Deus está acima dos seus problemas. Ele é maior do que os seus problemas. Ele pode sanar os seus problemas. Ele pode vir ao seu encontro nas tempestades da vida, caminhando sobre o mar, mostrando que as ondas revoltas estão debaixo dos seus pés. Então creia, não desanime, não retroceda, não jogue a toalha, não desista. Não desista da vida. Não desista dos projetos de Deus na sua história. E eu estou certo de que você verá as maravilhas divinas. Você verá que o vale mais escuro vai se tornar num manancial. Que as noites mais doídas de choro de manhã vai voltar a alegria. Você vai ver que nas tempestades mais borrascosas
o sol vai voltar a brilhar. Você vai perceber que nas horas de desânimo, talvez de entrega dos pontos, Deus vai injetar ânimo e força em seu coração. E você vai se levantar na força do Todo-Poderoso para sair vencendo, para ser um vencedor, para conquistar as mais consagradoras vitórias na sua vida. Eu estimo que Deus abençoe você. Eu estimo que Deus fortaleça você. Eu estimo que Deus levante você. Eu estimo que Deus faça um milagre extraordinário na sua vida, porque é tempo de lutar, é tempo de vencer. É tempo de nutrir não sonhos e devaneios humanos, mas nutrir no coração a expectativa do grande projeto de Deus na sua vida, porque os planos de Deus são mais altos, porque os caminhos de Deus são mais elevados e os planos de Deus não podem ser frustrados. Então Deus abençoe você, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua família. Meu abraço, que Deus conduza você em triunfo.